Vestiba Day é a Unifeob inovando mais uma vez. Você vai prestar o vestibular, saber o resultado na hora, fazer um tour pelo campus e ainda ganhar um descontão. Em um só dia você resolve a vida de forma rápida, descomplicada e simples. Então aproveite para fazer a sua facu ainda este ano. Acesse o site, faça sua inscrição e vem, faz teu nome, faz Unifeob. Estamos de volta para mais uma atividade da 6ª edição do Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, com o oferecimento da Unifeob, com o tema A Relação entre Educação e as Novas Tecnologias a partir de uma ótica crítica. E eu chamo o nosso primeiro convidado, o professor Diogo Henrique Viana. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa tarde. Eu chamo a nossa segunda convidada, a professora Mariângela Giacomini. Seja bem-vinda, professora. E para mediar essa conversa, eu chamo o nosso querido professor e amigo, João Fábio Diniz. Ele é sociólogo e antropólogo pela Unicamp. É mestre em Energia, Ambiente e Sociedade pela Universidade Federal do ABC. Como cientista social, atuou em uma série de estudos e pesquisas sobre temas variados, sempre em conjunto com a prática docente que exerce desde 2002, ainda na época da graduação. Em 2011, ingressou na Educação Superior e em 2014 na Unifeob. Somadas as duas instituições em que trabalhou, já ministrou mais de 20 disciplinas diferentes na educação universitária, nas áreas de ciências humanas, metodologia de ensino e metodologia de pesquisa. Seja bem-vindo, professor João Fábio. Boa tarde, Keila, tudo bem? Boa tarde, Helena, que é a nossa organizadora, coordenadora do evento que está no backstage. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Participei do congresso ano passado, fui convidado esse ano novamente para estar na comissão de organização com vocês. Agradeço muito e é uma honra estar aqui junto com o Diogo, com a Mariângela, que são meus colegas, professores de docência na Unifeob, e eu espero que a gente tenha uma discussão bem interessante essa tarde. Bom, deixa eu apresentar primeiramente aqui os meus colegas. A professora Mariângela é formada em letras e em pedagogia, é especialista em gestão da rede pública e em espanhol, então ela é bilíngue, e ela é mestre em educação pela PUC de Campinas na área de pesquisa em políticas públicas na educação. Ela atua no magistério público e particular, né? Atuou, na verdade, de 88 a 2012. No momento, ela é supervisora de ensino da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e é professora da Unifeob nos cursos de pedagogia presencial e EAD. O professor Diogo, ele é doutorando e é mestre em educação pela Unicamp, pela Universidade Estadual de Campinas, é especialista em história pela PUC Minas, trabalhou como analista educacional pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, a Superintendência de Poços de Caldas. Ele é graduado em História pelo Centro Universitário, né, Fundação Ensino Otávio Bustos, que é a Unifeob, e é professor nessa mesma instituição nos cursos de Pedagogia, Psicologia e Direito. Uma honra ter vocês dois aqui comigo hoje. Bom, o que acontece e qual que é a nossa discussão aqui hoje? Então, a ideia é que, como o tema do Congresso é discutir a educação para os nativos digitais, a chamada educação 5.0, a gente tem uma visão sobre essa questão toda que vai procurar trazer um viés um pouco crítico para a gente reconsiderar, repensar, ressignificar alguns contextos, para que depois a gente possa, de repente, ter uma visão mais clara e mais substantiva sobre as relações entre educação e tecnologias. Bom, as relações entre as novas tecnologias digitais e a formação educacional dos chamados nativos digitais são evidentemente claras e patentes, já que hoje
E cada vez mais as novas gerações estão cercadas pelos aparatos tecnológicos, desde o seu processo de socialização primária, né? E pela lógica desses aparatos tecnológicos, pela lógica da sociedade da informação, da sociedade tecnológica. Muitas vezes, porém, as relações entre educação e tecnologias, entre educação e novas tecnologias, né, uma vez que tecnologias são quaisquer instrumentos técnicos que o homem inventa para ajudar no seu dia a dia, então a gente está falando das novas tecnologias, das tecnologias digitais. Muitas vezes as relações entre novas tecnologias e educação são pensadas de maneira um tanto quanto ingênua. Como se, de repente, apenas inserir ferramentas, instrumentos tecnológicos no cotidiano, no dia a dia da sala de aula, iria naturalmente fazer com que a gente levasse um aprendizado mais significativo, uma educação de mais qualidade para os nossos estudantes. Infelizmente, não é assim que a banda toca, seria muito fácil, né? Então a gente nem precisaria de professores, a gente poderia chamar as pessoas que são técnicas em informática e elas seriam excelentes educadores. Muitas vezes, infelizmente, a gente vê, né, mesmo educadores pensando assim, olha, eu preciso aprender a dominar essa ferramenta, eu preciso aprender a dominar essa técnica, porque isso vai ser um diferencial para o meu fazer docente. É claro que é extremamente importante dominar ferramentas digitais no processo de ensino-aprendizagem para nós docentes, isso cada vez mais vai ser verdade, né? No momento já é, e cada vez vai ser uma coisa que vai ter uma continuidade, evidentemente, as tecnologias não vão deixar de existir no nosso cotidiano, mas a gente precisa pensar isso de uma maneira um pouco mais bem fundamentada para que a gente conceba de maneira mais precisa de que forma, né, as tecnologias podem ser úteis e, mais do que isso, qual é a sociedade tecnológica? Então, quando a gente tem essa perspectiva um tanto quanto ingênua de que o simples domínio de ferramentas tecnológicas pode ser naturalmente proveitoso para um melhor fazer docente, a gente desconsidera uma questão que é muito importante. A educação é algo humano e humanizador por natureza. Então, a gente precisa considerar duas coisas primeiramente, antes de pensar em levar a tecnologia para a sala de aula. A gente precisa pensar primeiro em, né, qual que é, né, que transformações que a maior inserção progressiva das novas tecnologias acaba engendrando na sociedade de forma mais ampla. Qual que é essa sociedade tecnológica que a gente vive? Né? Quais são as suas características? Como que a gente precisa educar as pessoas para viver nesse mundo tecnologizado que é o de hoje? E a segunda coisa que é muito importante, a socialização das pessoas, a maturação das suas funções cognitivas, as suas capacidades de atenção e concentração e a sua própria construção do imaginário, né, são diferentes nesse contexto da maior inserção das tecnologias no nosso cotidiano. Desde a primeira infância, as pessoas hoje já têm uma relação muito próxima com as novas tecnologias. Então, dito de outra forma, antes de dominar ferramentas tecnológicas que possam, de fato, ser úteis para estratégias didáticas interessantes e efetivas, a gente tem que conhecer melhor e entender de maneira mais precisa algumas características dessa chamada sociedade da informação e entender melhor quem é esse nativo digital, que inclusive está, né, no título do Congresso, que é um tema-chave para o Congresso desse ano, e eu acho que essa mesa redonda tem também o intuito de repente, trazer algumas concepções para a gente pensar melhor em quem é esse nativo digital, inclusive pela ótica da psicologia da aprendizagem. A gente tem que entender, então, a chamada sociedade da informação e o nativo digital a partir de uma perspectiva humana, humanística, né? Qual é a sociedade da informação? Qual que é essa sociedade tecnológica atual? Quais são as suas características? Qual que é a educação necessária para essa sociedade? Quem é o nativo digital? Como que a gente vai acessá-lo para que, de fato, a gente possa contribuir de maneira substantiva para a sua formação? Então, é partindo, né, desse preâmbulo, desse introito, que a gente vai fazer uma discussão que é dividida em 4 temas, que são os seguintes. Me ajuda, Helena, a mostrá-los para o pessoal. Então, olha só. Os nossos, né? Esse é o tema da nossa mesa redonda, a relação entre educação e novas tecnologias a partir de uma ótica crítica, né? O primeiro tema que a gente vai desenvolver é sociedade, desenvolvimento e educação. Qual que é a sociedade da informação? O segundo tema, planejamento, formação e pensamento crítico. O terceiro tema, novas tecnologias, psicologia da aprendizagem e metodologias ativas.
metodologias ativas é um tema que é muito discutido, que é muito propalado, que é um tema que está em moda de fato, e muitas vezes ele é pensado como algo mais adequado a essa sociedade mais tecnologizada, mas muitas vezes o liame, muitas vezes a ligação entre esses dois pontos não é muito bem construída. A gente vai tentar oferecer elementos que possam trazer essa construção de maneira mais adequada aqui. E por fim, educação nos anos iniciais e novas tecnologias, né? Nessa parte, inclusive, a gente vai contar com a presença importantíssima da Mariângela, que é a especialista nesse tema aqui, mas que com certeza vai ajudar bastante também nas outras discussões. Bom, então, vamos lá, tá? Pode tirar, Helena. Então, vamos lá para a discussão. Eu vou colocar algumas perguntas, vou, né, tentar ouvir vocês e depois eu passo também aqui, de repente, um fechamento dessa primeira parte para a gente pular para a segunda etapa. Então, quais seriam essas perguntas? Primeiro, né, o avanço informático, o avanço digital, que está atrelado à constante inovação das novas tecnologias, tem nos levado a um desenvolvimento realmente humano, enquanto sociedade, ou apenas a desenvolvimentos técnicos. Então, essa questão toda dos avanços tecnológicos que a gente vive hoje em dia, eles têm levado, de fato, a gente ter uma sociedade mais desenvolvida do ponto de vista humano, ou a gente tem apenas uma sociedade mais tecnologizada? E o que falta para a gente ter um desenvolvimento humano mais substantivo? E, de repente, né, mais para frente na discussão, qual seria o papel da educação nesse contexto, que é o tema do segundo que é a discussão do segundo tema. Segunda pergunta. A maior utilização das novas tecnologias da informação tem contribuído para a formação de uma sociedade mais bem informada, de fato? Será que a sociedade da informação é a sociedade do conhecimento? Essa facilidade de acesso à informação nos leva a ser pessoas mais conhecedoras, mais sábias? Ou será que essa situação toda só acaba engendrando uma nova realidade coletiva, na qual muitas vezes a desinformação ganha legitimidade nesse contexto do mundo virtual, da economia dos likes e compartilhamentos, né? Então aqui a gente vai pensar em uma questão que de repente vai nos ajudar a nos aproximar mais a fundo dessa sociedade da informação. E outra ideia, a gente vive em uma sociedade do conhecimento a partir, né, da maior facilidade de manuseio e troca de informações, ou a gente vive cada vez mais em uma sociedade do consumo, na qual muitas vezes a gente tem desejos ou tem anseios para comprar coisas das quais a gente de fato não precisa? Então, essa primeira parte é uma parte mais sociológica, antropológica, filosófica da nossa discussão, que vai tentar construir um pano de fundo para depois a gente pensar na educação de forma mais embasada. Certo? Passo a bola para vocês, então, Diogo, Mariângela. Mariângela primeiro, né? Ladies first, né, Mariângela? Obrigada pelo cavalheirismo. Eu já aproveito para agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Eu nunca tinha participado desse congresso, assim, numa mesa redonda, né? Eu analiso os trabalhos que são enviados. Digo de passagem, muito bons trabalhos, né? Que bons eventos atraem bons pesquisadores. Então, parabéns pela realização do evento. Bom, a respeito da primeira questão, eu estava pensando aqui, né? A gente tem, eu vejo no meio, entre os educadores, né, na minha função de supervisora de ensino, na minha prática desses 13 anos como supervisora, que esses 13 anos coincidem com um avanço muito rápido da tecnologia digital, né? E quando a gente fala de tecnologia, nós já pensamos nas tecnologias digitais, né, nas TIs, e nós nos esquecemos do que é a tecnologia, que não é só a tecnologia digital, né? Isso vai ser explorado ao longo das conversas aqui, das reflexões, mas eu vejo uma supervalorização, uma digitalização da educação em detrimento do relacionamento humano, em detrimento da construção real do conhecimento. Existe uma confusão aí entre informação e conhecimento, que são coisas diferentes, né? É preciso conceituar. Informação nós temos em qualquer lugar, né? São fatos, são informações, números, fatos, relatos, tudo que chega até nós por vários meios, a gente chama de informação. Agora, para que essa informação se transforme em conhecimento, existe todo um processo,
né, um processo mental, colocada a experiência anterior, os conhecimentos prévios da pessoa, no nosso caso, do estudante. Então, nós temos aí os nossos estudantes, desde os níveis mais primários da educação, desde a educação infantil, eles são bombardeados por um excesso de educação diariamente e vinda de todos os meios, né? E eles não sabem, muitas vezes, eu vejo quando eles vão chegando aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, eles têm muita dificuldade em saber o que fazer com tanta informação. Então, cabe aí à escola filtrar essas informações e deixar claro, né, para que eles desenvolvam ferramentas que, após a filtragem dessas informações, que eles fiquem apenas com aquelas que são que interessam no momento, que são importantes para aquele momento, aquela informação vai se juntar. Eu costumo falar para as alunas, né, que nós não vamos vazios, os alunos não vão vazios para a escola. Eles já têm alguma coisa lá dentro, né? É como se a gente fosse fazer uma salada de fruta, uma vitamina, e nós vamos colocando as frutinhas picadinhas lá dentro do liquidificador. Então, eles já vêm com algumas frutinhas, que são já os conhecimentos prévios, aquilo que já foi construído, com base em informações e nas experiências de vida deles. E as informações novas que são filtradas, que seriam as frutas selecionadas, são colocadas picadinhas dentro do liquidificador. E o que a escola vai mediar para que aconteça? Que se misture isso, que se produza um novo conhecimento. Então, não confundir informação com conhecimento. Eu acredito que essa discussão vocês consigam fazer muito melhor que eu, né, que vocês são da área de humanas, mas eu estou falando da minha experiência no contato diário com diversos tipos e idades de estudantes em escolas de diferentes níveis, que atendem diferentes alunos de diferentes classes sociais, culturas, e o que eu vejo é isso. A escola está tendo dificuldade de lidar com essa era da informação e do conhecimento. Eu acho que nós estagnamos na era da informação e nós não estamos sabendo usar toda essa informação para fazer a mediação para que o nosso aluno consiga construir conhecimentos a partir dessas informações todas. Agora, eu gostaria de ouvi-los, meus colegas da área de humanas. Olá, posso falar, João? Então, vamos lá, pessoal, boa tarde. Agradecer também pelo convite, pela oportunidade de passarmos aqui um final de tarde, né, podendo falar um pouco de educação. Nós não vamos resolver, obviamente, todas essas questões, mas eu acho que é nosso papel, né, como educadores, todos nós que estamos aqui nessa tarde, eu acho que não só o papel, é um desafio, né? Nós estamos sendo colocados num grande desafio, que é compreender este mundo em transformação. Nós estamos falando aqui de um processo revolucionário, que nós chamamos de revolução digital. Nós não vamos parar esse processo, nós vamos viver esse processo, é um processo em andamento, é um processo revolucionário em andamento. Há um choque de gerações também. Eu sou de uma geração que nasceu em um mundo, né, e vou acompanhando e me transformando em uma pessoa em um outro mundo. Eu sempre comento que a minha educação, a sociedade que me educou ali na década de 80, na década de 90, ela me preparou para um mundo que não chegou nem a acontecer. Eu fui educado para um mundo que não aconteceu. Nós fomos educados para um mundo do trabalho que não chegou a existir. No meio do caminho aconteceu algo. E esse algo é essa revolução digital. E aí nós temos uma geração, porque eu acho que é uma das chaves do nosso entendimento, é falar de pessoas, e de pessoas que nasceram, né? São os nossos estudantes hoje, são pessoas que nasceram no final da década de 90, início dos anos 2000, e que é uma geração que nasce com essa revolução digital. Assim como o meu avô viu a transformação de um mundo com energia elétrica, sem energia elétrica e com energia elétrica, né? E eu nasci num mundo com energia elétrica, é mais ou menos uma analogia que nós podemos fazer. Contando uma história rapidamente, semana passada nós estávamos ali na faculdade na parte da manhã e a internet caiu. A internet caiu no campus e nada aconteceu, né? A impressora não funcionava, não conseguia imprimir documento, não conseguia imprimir avaliação, não conseguia... E uma professora estava com as suas filhas
pequenas ali no campo. E elas olhavam para aquilo e falavam assim, nossa, mas como que vocês viviam sem internet? Né? Então é interessante, eu acho que a gente pode pensar os nativos digitais primeiramente desse modo. É uma geração que não sabe, nós não vivemos sem internet, sem energia elétrica. O meu avô vivia muito bem sem energia elétrica. Essa geração, ela vive com a internet, ela nasceu com a internet. Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Se vocês me permitam, dentro desse contexto, eu vou contextualizar um pouquinho, eu acho, dessas experiências com os nativos digitais, de coisas que nós aprendemos nos últimos 2 anos. Eu acho que os últimos 2 anos também nos legaram alguns ensinamentos. Uma coisa é uma narrativa que nós encontramos na literatura, que aposta muitas fichas, né, e nomencla uma geração como nativos digitais. Outra coisa é como você experimenta e vivencia essa realidade. Eu acho que os tempos de pandemia, mesmo que nós hoje ainda nós estamos um pouco cansados daquele processo que foi longo, né, mais de 2 anos, aí 2 anos e meio até agora, mas eu acho que eles nos ensinaram algumas coisas. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto, a internet, que faz parte, tudo o que eu vou falar aqui, faz parte desse processo de revolução digital. A internet é como a energia elétrica, né? Sem a internet não acontece essa revolução digital. E a gente pode entender a internet hoje como um item de necessidade básica, assim como a energia elétrica, o acesso à água potável, saneamento básico. Então, nos parece que na construção desse mundo contemporâneo, a internet entra, do ponto de vista de infraestrutura da sociedade, parece que o acesso à internet parece que se torna um item de necessidade básica. Mas nós descobrimos na educação, e aqui nós temos educadores que trabalharam nos últimos 2 anos, né, vivendo todo o contexto de pandemia e educação remota, nós descobrimos também que essa internet, estou falando do nosso contexto brasileiro, né? Ela não é universalizada. Nós descobrimos que nossos estudantes e até mesmo nós, professores, sofremos muito com a internet. Pacotes de velocidades diferentes, alguns nem com pacote, outros estudantes que não tinham acesso à internet. Eu tinha uma estudante durante a pandemia que ela mora na zona rural. Eu falei, olha, eu só consigo fazer as atividades e os exercícios, o que for necessário, no final de semana, quando eu vou para a casa da minha avó na cidade, porque aqui não chega a internet. Né? Então, nós temos uma questão de universalização dessa internet. Né? Um outro ponto, para se utilizar essa internet, nós precisamos de dispositivos digitais. Né? Nós precisamos de aparelhos. Também descobrimos que neste processo, desse mundo dos nativos digitais, os aparelhos são um fenômeno muito interessante, né? São aparelhos caros, os bons aparelhos são caros, não são todos os estudantes que têm acesso, as escolas também encontram essa dificuldade, e nós mesmos, professores, hoje nos demandam, né, como uma ferramenta de trabalho. Um professor que não tenha hoje um bom computador em mãos, ele não consegue atuar dentro desse mundo. Quem compra esse computador? Nós. Né? Quem vai comprar, quem vai investir, quem vai financiar, quem vai parcelar? Nós mesmos. Né? Então, parece que há uma demanda dessa revolução digital dentro desse contexto social que vai nos levando a isso. Há um fenômeno interessante também para se pensar, né, sociologicamente. Na minha época de estudante, o status social na escola se dava pelo tênis, pelo boné, né, pela roupa, e hoje o aparelho celular em mãos, ele expõe também essas contradições sociais na escola. As famílias de maior poder aquisitivo, o filho, uma criança, um jovem, terá um aparelho de alguns R$1.000, né? 2, 3, 4 mil reais. Né? E determinados contextos sociais, há crianças, famílias que não têm acesso. Vimos, em tempos de pandemia, famílias em que a família tinha um aparelho para 3 crianças estudarem. Né? Então, parece que essa é uma realidade também de tudo isso. E descobrimos algo importante para fechar essa primeira entrada, que o que nós chamamos de nativos digitais, que se apostou muitas fichas nessa geração, sendo uma geração com uma capacidade cognitiva nova, de mudança e de transformação, nós descobrimos algo interessante. Eles usam a internet de modo condicionado. Pelo menos eu estou trazendo impressões que muitos professores compartilharam. Eles sabem usar aplicativos prontos.
ele sabe usar o Instagram, ele sabe colocar uma foto, ele sabe postar um comentário, ele sabe usar o TikTok, mas ele não sabe modular a internet, ele não sabe manipular a internet para fazer estudos, para fazer pesquisas. O estudante pesquisa para o estudante, ele digita alguma coisa no Google, a primeira coisa que aparece, aquilo tido como é a informação válida, é a verdade absoluta. Veja, nós chegamos num ponto educacional. Alguém precisa ensinar, então, esses estudantes, esses nativos digitais, a usar essa internet. Então, para fechar esse primeiro movimento, me parece que nós precisamos de internet, nós precisamos de dispositivos para usá-la, mas também nós precisamos de pessoas que saibam utilizá-las. E esses saibam utilizá-las, eu acho que a gente chega num campo educacional, né? Nós somos aqui as pessoas chaves que vão ensinar ou não, essa é uma discussão para nós, se nós temos as condições ou não, para ensinar competências e habilidades para que essas pessoas jovens possam aprender a lidar, não com o dispositivo em si, mas com o que ela vai encontrar ali nesse mundo, né, esse mundo gigantesco e sem fim, que é a internet. Bom, vou fechar essa primeira etapa aqui, já preparando para a segunda. Nesse momento, eu acho que vou fazer uma fala um pouco mais de sociólogo aqui, vou dialogar com o meu amigo Diogo, que é historiador. Eu vi um ensaio recentemente, né? Na verdade, as pessoas que estão assistindo talvez me achem um tanto quanto crítico nesse momento, mas, né, lembrando, inclusive, uma fala do romancista francês Romain Rolland, que deve ser pronunciado de forma diferente em francês, né? O pessimismo da inteligência, o pessimismo da razão não deve abalar o otimismo da vontade. Então, a gente vai pensar no otimismo da vontade no segundo e terceiro movimentos, mas aqui eu vou me lembrar de algumas questões para a gente pensar, de repente, de maneira mais fundamentada e talvez mais crítica sobre essa sociedade digital que a gente está vivendo hoje. Eu li um ensaio muito interessante, recentemente, de uma pessoa falando que a gente está vivendo uma nova Belle Époque, né? Então, o Diogo, como historiador, ele sabe lá a história da Belle Époque, dos primeiros anos. A Maria Ângela, como uma pessoa muito culta, sabe também, né? Eu vi pelo sorriso dela que ela identificou a situação e tal. No começo do século XX, nos anos 1910, né? Nos anos 1900, 1910, a gente vivia a gente não, né? O pessoal que vivia na época, vivia em um estado de muito otimismo em relação ao progresso, à ciência, ao desenvolvimento do homem, né? Então, aquela situação toda era muito patente. Isso acabou sendo colocado em xeque, primeiro, pela Primeira Guerra Mundial, que, né, se desencadeou em 1914, depois pela queda da Bolsa de Valores, toda a crise que se desencadeou a partir daí de 1929, e depois, claro, né, com o evento mais sanguinário da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas começaram a falar, poxa, né? A gente acreditava que a gente estava no caminho certo do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, que isso iria caminhar de fato para um desenvolvimento mais humano, que a gente ia ter uma sociedade de fato mais humana. E esse desenvolvimento foi um desenvolvimento técnico. E aí, quando eclodem, por exemplo, os movimentos de maio de 68 na França, ou o movimento hippie nos Estados Unidos, o que as pessoas tinham por trás de reivindicação nesse contexto era exatamente isso. Olha só, quanto mais a gente desenvolve a indústria, quanto mais a gente desenvolve o comércio, quanto mais a gente consegue, né, comercializar, vender, produzir, quanto mais a gente está virando uma sociedade bárbara, mais a gente está recaindo em guerras, em intolerância e todas essas questões. Por outro lado, a gente está num contexto em que há guerras terríveis, né? Existe a guerra acontecendo no contexto atual, a gente está vivendo no momento de guerra. Existem eventos que, de uma forma ou de outra, estão atrelados à sociedade da informação e a maior inserção, né, dos meios de comunicação digital no cotidiano. Por exemplo, o Pizzagate, por exemplo, né, a invasão do Capitólio, que é uma instância tão importante, de repente, para a história da democracia, até mundial, que foi a invasão que foi fundamentada em uma mentira, que foi fundamentada em uma chamada fake news. Então, será que, de fato, a gente está nesse momento de ter um otimismo com os avanços tecnológicos que estão aí? Será que eles estão levando a gente para ser, de fato, uma sociedade mais civilizada? Ou será que eles estão levando a gente para alguma coisa parecida com uma barbárie digital? Eu fico em dúvidas nessa questão. E tem uma outra situação, que é a seguinte:
Por exemplo, quando a gente fala, pensando até aqui, né, um pouquinho na fala da Mariângela, quando a gente fala na questão, na diferença entre sociedade, entre informação e conhecimento, se a gente vive na sociedade da informação ou se a gente vive na sociedade do conhecimento. Eu acho que a gente vive na sociedade da troca de informações. Até esses dias eu estava conversando com um amigo, eu dei um exemplo que eu acho que talvez seja pertinente aqui. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu sou liberal. Econômica e politicamente eu sou liberal, eu acho que o Estado não deve intervir na economia. E o cara faz o quê? A pessoa faz o quê? Aqui a gente está pensando já em pessoas adultas, né? A gente está pensando em pessoas adultas que, de uma forma ou de outra, tiveram, como eu, como o Diogo, como a Mariângela, a sua socialização realizada em um período em que as tecnologias digitais não eram tão presentes no nosso cotidiano e hoje vivem em um mundo digital. Hoje vivem em um mundo de troca de informações mediada pelos aparatos tecnológicos. Bom, bacana. O que é essa pessoa que acredita nisso por um motivo ou por outro? O que ela faz quando ela entra na internet? Ela poderia procurar artigos, ou que fosse a Wikipedia, ou que fosse a UOL Educação, sobre Adam Smith, né? Sobre Milton Friedman, sobre autores que de fato falam o que é o liberalismo econômico, sobre Hayek, vá lá. Né? Bacana. A pessoa estaria, de alguma forma, transformando essa sua ideia em algo que poderia se aproximar de um conhecimento maior sobre esse contexto. Mas o que essa pessoa faz? Essa pessoa entra, né, numa rede de discussões e ela vai procurar atacar as pessoas que não acreditam nessa perspectiva de liberalismo econômico e vai falar assim, olha, o que você quer é mamar na teta do Estado. Certo? Então, olha o que é a sociedade da informação. Não é a sociedade do conhecimento. As pessoas não estão procurando conhecimento nas redes, as pessoas não estão procurando conhecimento na internet, né? E um filme que eu sempre sugiro, que eu acho muito interessante, que a gente já discutiu outras vezes, eu acho que mesmo ano passado, quando eu dei o minicurso, eu falei sobre ele, mas que continua sendo extremamente atual, eu acho que é um filme que todos os educadores deveriam acompanhar, é aquele O Dilema das Redes, que é um documentário, na verdade, eu prefiro o nome em inglês, que é The Social Dilemma, né, que é o dilema social. Não é um dilema apenas das redes, é um dilema social, né, que é realmente o que acontece a partir da maior inserção das tecnologias digitais e como isso, infelizmente, acaba não fazendo com que a gente conheça mais as coisas, acaba fazendo com que os conhecimentos se superficializem. Então, as pessoas têm acesso a muito conhecimento na internet, mas elas pegam só uma partezinha superficial e, a partir disso, querem interagir a partir desse conhecimento raso que se produziu ali. Então, acho que essa é uma questão importante e que dá, de alguma forma, a ponte para a educação também. Outra coisa, a maior inserção das tecnologias na informação, agora pensando de fato como sociólogo, a gente não pode esquecer, como educadores, que a maior inserção da tecnologia da educação está muito atrelada ao consumo. A Apple não fez um celular novo por ano, não colocou o iPhone e tudo mais, para que você tivesse uma melhor experiência de comunicação. Não, é uma perspectiva inocente pensar dessa forma. Aquilo é uma ideia de que, olha, eu vou vender isso, vou fidelizar o cliente, o ano que vem eu vou ter uma coisinha um pouco melhor para oferecer para ela, né? E aí a gente vai lá e está sempre comprando. E o que acontece? Poxa, vou contar uma anedota aqui que eu falei com um amigo esses dias, é o seguinte, não sei se vocês já viram o comercial do Shopee, que fica o pessoal lá, né? Eu nem sei a dancinha, Shopee, né? Que é um comercial que está bastante na televisão aí. E eu falei para um amigo meu, falei, cara, isso parece, de repente, se a gente tivesse desavisado, se eu tivesse dormido por 5 anos e acordasse agora, isso parecia o pedaço de um filme distópico sobre uma realidade futura na qual o consumismo tivesse chegado a uma escala tão grande que as pessoas estivessem meio que transformadas em zumbis felizes, comprando incansavelmente de forma atrelada às tecnologias digitais. Então, será que inserir tecnologias na educação é um caminho para evitar que as pessoas tenham esse comportamento robotizado, esse comportamento de zumbis digitais, felizes, comprando, comprando e comprando? Só para encerrar essa parte, o autor que teve por trás, de uma forma ou de outra, tanto do movimento hippie americano, né, que é o movimento hippie original, hoje tem os neo-hippies, que na verdade foi de alguma forma englobado pela sociedade do consumo, né, que é você comprar coisas assim, consideradas hippies para você mostrar que você é descolado e tudo mais e tal. Então, até ser descolado é uma coisa que você consegue comprar na sociedade do consumo.
Mas, enfim, o Marcuse, né, o Herbert Marcuse, que é um autor da Escola de Frankfurt e tudo mais, é o cara que estava por trás, de alguma forma, tanto do movimento hippie, como lá dos movimentos de maio de 68, ele falava uma coisa, ele falava assim, olha, as sociedades modernas, as sociedades ditas avançadas, elas acabam criando necessidades inexistentes para integrar as pessoas nas redes de produção e consumo. E é uma coisa que se torna cada vez mais patente no contexto atual, segundo a minha forma de ver. Então, uma pergunta para, de repente, fazer a ponte dessa perspectiva mais crítica, que era essa da entrada, essa do primeiro movimento, para a gente pensar, de fato, na educação nesse contexto da sociedade da informação, que, na verdade, é a sociedade do consumo e, infelizmente, não é, pelo menos não até agora, a sociedade do conhecimento. De que maneira que a gente pode, de que maneira trabalhar uma formação mais ampla do ser humano e o desenvolvimento de um pensamento de fato crítico passa cada vez mais a ser fundamental para que a profusão da invasão tecnológica no nosso cotidiano não nos leve a uma era da barbárie digital. Eu acho que, de repente, a gente tem que pensar na educação hoje como um vetor para a gente evitar que essa barbárie digital que a gente está vivendo cada vez mais se acentue ainda mais. Não sei se os outros palestrantes concordam, né? Se a galera concorda, mas eu acho que a gente pode partir daqui para pensar em como planejar, como desenvolver uma formação mais adequada e como procurar articular a fundamentação de um pensamento crítico nos nossos estudantes nativos digitais. Vamos lá, Mariângela, Diogo, alguns comentários sobre esse tema. Eu vou falar rapidinho, que eu gosto de ouvir vocês, colegas de história. Quando a gente for falar de currículo, aí é minha praia. Mas eu acho que a barbárie digital já se instalou, né? Quem assistiu o documentário citado, né? Viu, e quem está vivendo e quem tem conta nas diversas redes sociais sabe o que está acontecendo. A gente fala bom dia e vem assim uma multidão nos agredir só pelo bom dia. Eles preferiam que não fosse bom dia, que fosse um dia ruim ou coisa assim. Eu acredito que com os nossos estudantes, né, a gente tem que trabalhar com as questões éticas, não tem como. E aí as disciplinas da área de humanas, a filosofia, a sociologia, mesmo que elas não sejam consideradas disciplinas na educação infantil e nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental, é urgente, extremamente necessário que se trabalhe fazendo uso de conceitos, de autores da área de humanas. É preciso trabalhar com ética, é preciso trabalhar com a história da sociedade, como conviver. O conviver é muito difícil. E a gente tem, dentro da educação do Estado de São Paulo, eu percebo que as escolas não estão sabendo como lidar com essa barbárie digital. Então, nós temos casos de crianças de 8 anos, né, divulgando nude, umas coisas assim que nós não imaginaríamos jamais que aconteceria um dia, mas está acontecendo. E os educadores estão estarrecidos, paralisados, sem saber como proceder, e, num primeiro momento, partem para aquela reação natural que é a punição, e que só agrava a situação, não resolve. Punir é paliativo. Como educadores, nós temos que investir em educação. E eu acredito que o único caminho é com práticas restaurativas, práticas que levem à construção da consciência, né? Como círculo restaurativo, como assembleia de classe, como ferramentas, né, para se trabalhar com isso e trabalhar, acima de tudo, com a ética, com ferramentas que levem os alunos a construir conhecimentos a respeito da convivência, aceitar o outro, aceitar-se e conviver. Mas que é fácil, não é? Eu acho que nós seguimos um caminho e agora, para reverter a situação, nós vamos levar um tempo igual ou maior do que isso, porque na educação nada é a curto prazo, né? Nós plantamos, vamos regando e esperamos que dê bons frutos lá na frente. Mas eu acredito muito nas disciplinas da área de humanas, na psicologia da educação,
para trabalhar, sobretudo com ética e com o consumo consciente, com a convivência. Temas difíceis, né? Eu quero compartilhar com vocês, pessoal, duas premissas que estão me acompanhando como educador nos últimos tempos, quando nós entramos exatamente nessa discussão dessa revolução digital. Nós, educadores, somos colocados em uma situação que nos gera até um tanto uma ansiedade, né? Como proceder como educadores neste contexto, neste mundo. Bem, uma premissa que eu gostaria de marcar aqui nessa fala é que as tecnologias digitais, o que elas mais transformaram efetivamente é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e com as informações. A grande transformação não é o aparelho em si. A máquina de escrever é uma tecnologia, a lousa, a giz ou caneta também é uma tecnologia. Mas o que a tecnologia digital fez efetivamente, ela mudou a maneira como nós nos relacionamos com pessoas e com as informações. Bem, num primeiro momento, sobre as informações, eu acho que quando penso na nossa atuação docente nesse mundo infinito da internet, me parece que uma das atuações do docentes nesse contexto é como se nós atuássemos como curadores de saber. É um trabalho de curadoria. Como eu disse, há tanta informação, há tanta desinformação, há tanto cruzamento, né, de possibilidades. Me parece que uma das atuações docentes que nos é legada para o futuro próximo é sermos curadores de saber. O que é uma curadoria? Né? Quando nós vamos a uma mostra de arte, por exemplo, um museu tem ali uma coleção de algumas milhares de obras, por exemplo. Aí você tem uma curadoria que vai selecionar dentro daquela coleção obras que sejam pertinentes para uma determinada amostra. Me parece que, como educador, como professor, eu tenho feito e tenho visto isso, que um dos nossos trabalhos é fazer um exercício de curadoria, é mapear dentro dessa internet temas, assuntos, informações que sejam pertinentes para a discussão. Ou, se nós não fizermos isso de próprio punho, né, na internet, ensinar os estudantes a fazer esse exercício. Então, me parece que não é nada revolucionário, né? As grandes enciclopédias já faziam isso. Então, você tinha uma enciclopédia, ela já tinha feito essa curadoria. Me parece que nesse mundo da internet, cabe a nós, educadores, ensinar a fazer ou, em determinados casos, fazer esse trabalho de curadoria. Um segundo ponto, que é a maneira como ela transformou a internet ou as tecnologias digitais, transformaram a maneira como nós nos relacionamos com pessoas, nós temos que escolher um uso dessa internet que promova, então, uma interação social. No caso, aqui é uma interação social digital. Veja o que nós estamos fazendo agora, aqui na nossa tarde, agora às 17h15. Né? Nós estamos aqui, um grupo de pessoas, há mais ou menos 3 anos, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha ligado uma câmera, eu nunca tinha feito uma palestra, eu nunca tinha assistido uma aula, e nos últimos anos nós aprendemos a construir, então, instrumentos, né? Os instrumentos já estavam aí, mas usar esses instrumentos para uma nova interação social que ela é digital. E isso também não é tão novo, a gente só está adaptando para um mundo, né, de um processo, um contexto vivido. O Vygotsky lá nos ensinou, né, que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social. Agora nós temos uma interação social que é diferente. Ela é no mundo real, mas há também uma interação social no mundo novo, que é o mundo digital. Tá? Então, me parece, pessoal, que a gente precisa fazer... E se nós não fizermos esse uso, me parece que não é nada tão, vamos dizer assim, mirabolante, porque, de certo modo, às vezes a gente acaba usando a tecnologia digital para fazer coisas velhas. Por exemplo, usar o data show como lousa. Né? Usar as impressoras para fazer provas melhores, que era o papel que o mimeógrafo fazia. Né? Passar vídeos, que era o papel da televisão na escola.
Então, isso não é usar tecnologia de modo efetivo, de modo transformador na escola. O Diogo, mas então como fazer isso? Porque me parece que o caminho não é tão complicado. É usar essas tecnologias, então, para uma curadoria de saberes, ou seja, para lidar com as informações e para um uso de uma interação social digital. Há uma série de possibilidades. Alunos, pessoal, alunos compartilhando informação, pode ser até a cola da avaliação, não tem, compartilhando no WhatsApp. Mas é um mundo novo, é um mundo de interação social. E pode-se acontecer, sim, aprendizagem e saberes por ali. Então, num segundo movimento, eu acho que eu deixo essas impressões quando a gente pensa educação, mas trazendo para nós, educadores, como seria o nosso papel nisso. Curadores de saberes nesse mundo digital e promotores desse uso dessa tecnologia em novas interações sociais. Bom, bacana. Bom, eu vou também falar algumas questõezinhas, né, sobre essa parte, para não parecer que eu sou só um sociólogo chato, para eu trazer algumas coisas também do meu perfil de educador, de repente. Olha só, uma questão que eu acho muito importante, que eu discuti bastante, inclusive, com a Renata, que talvez estivesse com a gente hoje, talvez não, infelizmente não pôde estar, é a questão da educação integral. Então, né, respondendo um pouquinho aquela pergunta que eu tinha colocado anteriormente, assim, de que maneira que de repente a gente pode contribuir para fazer com que esse nativo digital não seja essa pessoa que vai entrar na barbárie digital de forma crítica. De repente, a chamada educação integral é um caminho nesse sentido. A educação integral passa primeiramente, eu acredito que essa primeira parte até da exposição seria um pré-requisito para a gente compreender melhor essa questão toda, né? Que assim, muitas vezes, e aqui eu passo uma ligeira crítica para fazer um degrauzinho para a gente entrar na próxima etapa. Muitas vezes os professores aprendem uma nova ferramenta tecnológica, por exemplo, né, Jamboard, né, sei lá, poxa, agora eu vou usar tudo, eu vou fazer tudo com Jamboard, né, que bacana. Eu não vi muita graça no Jamboard, para mim, né, é uma coisa que você escreve algumas palavras ali, não sei, posso estar errado, mas eu ainda não achei nada de fato efetivo, eu ainda não achei nada naquilo que me ajude a desenvolver os objetivos de aprendizagem que eu tenho com meus estudantes no cotidiano da educação, né? Então, o que acontece? Eu acho que a primeira questão aqui é o que muitas pessoas chamam do tal do planejamento reverso. Eu não gosto da ideia do planejamento reverso, porque quando eu fui ler sobre isso, né, em inglês chama backward design, eu pensei, poxa, mas esse não é o planejamento reverso. Esse é o planejamento óbvio, direto, claro, no caminho correto. Que é primeiro você decidir quais objetivos de aprendizagem eu tenho, o que eu espero que o meu estudante desenvolva nessa prática, nessa sequência didática, para depois eu definir e lançar a mão de estratégias que sejam as mais adequadas possíveis para que eu consiga chegar, né, a esses objetivos de aprendizagem. Então, eu acho que essa, de repente, é uma forma da gente pensar de maneira mais bem fundamentada na utilização das tecnologias. Então, quando a gente pensa lá na educação 4.0, que também é um movimento que tinha sido pensado para ser realizado aqui, qual que é a diferença da educação 4.0 para 5.0? A 4.0 era assim, olha só, mais tecnologias, educação mais efetiva. A educação 5.0 já pensa assim, olha, a gente precisa usar as tecnologias para contribuir para a formação humana dos nossos estudantes. Bacana. Só que para isso, antes de utilizar a tecnologia, ou antes de você definir qual estratégia metodológica, qual ferramenta tecnológica que você vai lançar mão de, você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo de aprendizagem. Aí você vai conseguir, né, elencar quais são as estratégias e as ferramentas mais adequadas para a sua consecução. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. Muitas vezes você pergunta para um professor, o que vai ter na aula hoje? O que você vai fazer na aula hoje? Aí, né, assim, não que isso seja um problema, é um problema se a pessoa achar que a aula é aquilo, né? Mas eu acho natural que a pessoa dê uma resposta descritiva. Ah, hoje eu vou fazer um trabalho em grupo assim, depois vou fazer uma coisa assim, depois eu vou me rematar com tal coisa. Ótimo, bacana. Mas qual que é o objetivo por trás dessa sequência didática de 3 etapas? Isso está bem claro para você? O que você espera desenvolver dos seus estudantes nesse contexto da aula de hoje, nesse contexto dessas 3, 4, 5 semanas? Isso tem que estar muito claro para que você consiga saber quais estratégias de fato são as mais adequadas e quais ferramentas são as mais proveitosas para tanto. Isso eu acho muito importante para a gente pensar numa utilização mais inteligente das tecnologias e das ferramentas tecnológicas na educação. Bacana.
Aí, a gente pensa, então, na questão da educação integral. A educação integral é aquela que visa, né, é muito mais do que isso, é claro que vocês podem e devem procurar sobre esse tema, que eu acho que é uma coisa muito interessante, mas a educação integral é aquela que visa, resumidamente, desenvolver de forma conjunta as chamadas hard skills e as soft skills, né? O que são as hard skills? As hard skills são aqueles saberes atrelados aos conteúdos, né? Então, matemática, saber somar, saber dividir, saber subtrair, saber interpretar um texto, né, Mariângela, que ela é professora de português também, né? Saber o que foi a Guerra de Canudos, né, Diogo, que é professor de história, né? Enfim, então essas são as hard skills. São os saberes teóricos e práticos atrelados aos conteúdos. E as soft skills cada vez passam a ser mais importantes nesse contexto desse mundo cada vez mais digital. Então, quais são ou o que são as soft skills? As soft skills são as chamadas habilidades emocionais, habilidades socioemocionais. Então, a gente tem comunicação interpessoal, empatia, a facilidade, a habilidade de se colocar no lugar do outro em diversas situações. Isso é importante tanto para a formação humana das pessoas, como para a sua própria atuação no mercado de trabalho. Né? A proatividade, a colaboração, a flexibilidade, a criatividade, a ética que a Mariângela falou, claro, né? E um elemento que, ao meu ver, é muito importante, que é a tentativa de formar um espírito e um pensamento crítico. Para mim, na minha humilde, modesta opinião, talvez essa seja a melhor forma da gente procurar evitar, né, que o nativo digital contribua para essa barbárie digital que a gente falou antes. Então, o que é o pensamento crítico? É tentar trabalhar sempre com a perspectiva de que há vários lados para todas as ideias, que a gente pode e deve contrapor todas as situações, que a gente não deve ficar no certo e errado, né, no preto e no branco, que a gente precisa se munir da maior quantidade possível de informações, desde os anos iniciais até a educação superior, para a gente poder sopesar melhor todas as questões e para que a gente saiba, né, recuperando um pouquinho a fala do Diogo, para que a gente prepare os estudantes para que eles possam usar as tecnologias de forma a que elas de fato possam trazer conhecimentos para eles. Então, poxa, a internet é uma fonte de conhecimento gigante, de fato é, mas a maioria das pessoas não a usa como fonte de informação, como fonte de conhecimento. Usa muitas vezes como fonte de informação, como fonte de entretenimento, mas não como fonte de saber, não como fonte de conhecimento. E fala-se tanto no aprender a aprender, preparar o estudante, dotá-lo de um espírito crítico, é prepará-lo para o chamado aprender a aprender. Pelo menos eu acho que a gente pode pensar nessa perspectiva, uma formação mais holística, uma formação mais completa do estudante, não associada apenas aos saberes técnicos, mas também agregando esses valores e essas grandezas, né, essas grandezas não mesuráveis, que são grandezas humanas e que são tão importantes, acredito eu, para esse contexto da sociedade digital, principalmente o desenvolvimento da criticidade, do espírito crítico, do espírito indagador, do espírito de quem quer obter conhecimento, de quem não quer uma informação rala e superficial, que é o que a gente vê tantas vezes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai passar para o nosso terceiro momento. Terceiro momento, então. Helena, você está no backstage, você nos ajuda com o slide, por favor? Olha só. Então, gente, ó, já vimos isso daqui, né? Aí tivemos um pera aí que não apareceu na hora. Agora, gente, a gente vai dar uma olhadinha. Olha só, deu uma pequena desconfigurada aqui no slide. Peço desculpa por isso, né? Porque é um pouco diferente aqui a plataforma, mas tudo certo. Então, olha só. Para a gente pensar um pouquinho em como a psicologia da aprendizagem pode ser, de fato, uma ótica muito interessante e muito efetiva para a gente compreender melhor o nativo digital, eu preparei esse slidezinho aqui, porque acredito que é mais visual a gente pensar dessa forma, e a gente vive uma sociedade extremamente imagética, cada vez mais a linguagem imagética é importante para a gente acessar melhor, né, os nossos nativos digitais, enfim, mas vamos lá. Então, olha só, tem uma coisa que é o SARA, é o Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Então, a galera da psicologia da aprendizagem fala bastante sobre isso,
E é claro que eu não sou psicólogo, mas eu vou falar aqui algumas questões que eu estudei bastante no contexto de quando eu estava me preparando, né, para trabalhar com metodologias ativas, inclusive, né, cheguei a montar um curso sobre metodologias ativas e tudo mais, inclusive, o meu minicurso ano passado foi sobre esse tema. Bom, além, né, do SARA, além do Sistema de Ativação Reticular Ascendente, a gente tem uma outra ideiazinha da psicologia da aprendizagem, que é a dopamina, ou as vias da dopamina. Isso é muito importante para a gente entender melhor a cabeça do nosso nativo digital. Bom, seguinte, então, eu tive esse insight de uma forma ou de outra no contexto da educação remota. Isso me ajudou a entender um pouco essa questão melhor. Então, a gente, né, acredito, Mariângela, Diogo também, a gente trabalha no Unifiob já há uma boa quantidade de anos. Vamos falar muitos anos, senão a gente vai parecer, né, mais experiente, mais sênior do que a gente é. Mas a gente teve muitos, né, ex-alunos e tudo mais, e é absolutamente normal a gente ter boas relações com os nossos ex-alunos, que no mais das vezes hoje são professores. No contexto da educação remota, no contexto da pandemia, conversando com vários ex-alunos que agora são professores, muitos me falavam o seguinte: João Fábio, não consigo encantar, não consigo atrair, não consigo engajar os estudantes de forma remota, ninguém presta atenção na aula, termina a aula do meeting, tem 8, 10 pessoas que estão lá e não saem porque elas já não estão lá faz tempo. Pensei, poxa, realmente é difícil, mas acho eu que se você está com muita dificuldade para engajar as pessoas de forma remota, talvez você também tivesse com dificuldade de engajá-las presencialmente. É porque na sala de aula, a gente tem toda aquela cultura escolar, a gente tem a disciplinarização dos corpos, as pessoas olhando para frente, sentadas na cadeirinha bonitinha, aquela coisa toda, prestando atenção, não pode mexer no telefone, aquela coisa. Então, dá-se, de repente, a falsa impressão que as pessoas estão prestando atenção, que elas estão engajadas nas práticas de ensino-aprendizagem. Muitas vezes elas talvez não estejam, ou estejam por um pequeno momento e depois já se dispersa a atenção. Então, isso fica mais fácil de entender quando a gente pensa nesses dois conceitos da psicologia da aprendizagem. Como eu não sou psicólogo e não quero cansar vocês com definições conceituais difíceis e chatas, vamos pensar de forma metafórica. O Sara é esse rapaz que está na porta aí, né? Nos Estados Unidos, em filmes, em séries americanas, é muito comum que em uma casa noturna fique o pessoal esperando na fila para entrar ali. E fica lá um sujeito, né, que está definindo quem vai entrar ou quem não vai entrar. Então, a primeira coisa, quem que entra? Quem se mostra extremamente interessante, de boa aparência num primeiro momento, é uma coisa que atrai, né? De repente a pessoa que está ali escolhendo que vai entrar ou não vai, ou quem já é conhecido da casa, ou quem já tem algum eco, né? Quem já tem alguma familiaridade com aquela casa. Então, olha só, né? A gente está pensando na entrada no cérebro, né? Vamos fazer essa metáfora aqui. Uma vez lá dentro, uma vez que você conseguiu entrar, né? Se você entrou de boa vontade, se a pessoa te pescou na fila lá e falou, tá bom, entra você aqui, né, e tudo mais, isso quer dizer, segundo a terminologia da psicologia da aprendizagem, que você entrou com uma valência positiva, que você entrou bem-vindo no cérebro da pessoa, que é uma informação, que é uma ideia que agradou, que despertou o interesse, certo? Uma vez lá dentro, você vai ter que continuar sendo interessante. Senão o segurança vai lá e falar assim, velho, sai. Tá bom, já ficou aqui um tempinho, não quero mais saber de você, né? Ou dito, segundo a perspectiva da psicologia da aprendizagem, que, ou pensando agora na ótica da psicologia da aprendizagem, que uma vez dentro, a informação precisa continuar tendo essa valência positiva, certo? Então, o que acontece? Imaginem o cérebro das pessoas que agora tem uma grande quantidade de informações. O cérebro das pessoas muitas vezes está saturado de informação, né? Por isso que o Augusto Cury escreveu aquele livro lá atrás, A Síndrome do Pensamento Acelerado. A pessoa está pensando, né, um monte de coisa, aquela coisa toda, né? Então, o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, Diogo? Muitas coisas, né? Eu estou aqui hoje como um mensageiro das coisas ruins, né? Mas é que o processo é contraditório, né? Ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Então, vamos fazer algumas leituras interessantes. Vou indicar aqui algumas leituras que eu achei interessante sobre o assunto. O Nicholas Carr escreveu um livro muito interessante, chama-se A Geração Superficial, né? O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Ele faz uma análise sobre a sobrecarga de informação e como ela tem afetado a nossa vida. Ele vai falar sobre leitura
Ele é um especialista em linguagem, né, e ele faz uma análise profunda de como a leitura silenciosa, a leitura lenta, ela nos leva a um aprendizado profundo. Mas nós vivemos em um mundo em que a leitura ela é feita a partir de hiperlinks, não é? Um texto que te leva a outro texto é o hipertexto, né? É um texto que te leva a outro texto, que te comunica com outro texto, e a nossa atenção acaba sendo estressada por muita informação, e nós não perdemos as condições de entendimento, acabamos tendo um aprendizado superficial. Não é? Há alguns dados indicando, algumas pesquisas estão aparecendo agora, num livro, um título pesado, mas a tradução ficou assim, A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michel Desmondres, que é diretor de pesquisas do Instituto Nacional de Saúde da França, e algumas pesquisas estão indicando que essa geração está vindo com um QI, um coeficiente de inteligência, a primeira geração que está vindo com um coeficiente de inteligência menor do que o dos pais. Causas. Uma das causas, não é, que ele vai indicando nessas pesquisas estão sendo apontadas, o uso excessivo de telas. E o que causa o uso excessivo de telas? Diminuição na qualidade e quantidade de interações intrafamiliares, que são importantíssimas para o desenvolvimento da linguagem. Diminuição de tempo dedicado a atividades enriquecedoras, como esporte, música, arte, leitura. Perturbação do sono. Superestimulação da atenção, que leva aos distúrbios de concentração. Subestimulação intelectual, que impede o cérebro de se desenvolver em todo o seu potencial. E um sedentarismo excessivo. Não é? Aí nós vamos chegar num ponto, trazendo aqui Zygmunt Bauman, que trouxe nós estamos numa seara, que nós estamos num fio da navalha nessa discussão, que é assim, nós precisamos promover conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade que entende tudo como entretenimento. Tudo é entretenimento. As telas nos levam ao entretenimento. De certo modo, nós não podemos transformar o conhecimento, os saberes, em entretenimento. Saberes são saberes. Né? Eu acho que é uma discussão das metodologias ativas que vão aparecer também. Muitas vezes são levadas como movimentos de entretenimento para a sala de aula. Não. Nós temos que pensá-las como movimentos de interação social. Acredito que sejam algumas dessas ideias, João. Bacana, Diogo. Legal. Olha só, então vamos lá pensar nas tais as metodologias ativas. Qual que é a importância das metodologias ativas e por que elas, de repente, são adequadas nesse contexto em que a gente vai discutir na sequência? Bom, quando a gente fala de metodologias ativas, as pessoas falam assim, e muitas vezes, assim, quando eu fui, né, em colégio e tudo mais, agora mais de forma remota, falar sobre metodologias ativas, as pessoas muitas vezes falam assim, olha, eu adoro a sala de aula invertida, eu adoro o peer instruction, né? As pessoas pensam mais nas metodologias mesmas do que, de repente, nas virtudes pedagógicas que podem estar por trás das metodologias ativas e que podem ser, sim, de fato, bastante adequadas para esse nativo digital. Então, o que acontece, né? Quando se fala de metodologia ativa, via de regra, as pessoas pensam em uma atividade, uma coisa dinâmica, uma coisa ativa. Mas, na verdade, né, olha só a imagem das metodologias ativas aqui. Essa ativação deve ser uma ativação cognitiva, uma ativação neurológica, se a gente quiser. Né? Então, a ideia é de ativarem-se as valências positivas. As metodologias ativas são capazes de fazer com que o estudante se sinta bem nas práticas de aprendizagem, então, que as práticas de aprendizagem sejam dotadas de uma carga positiva nas valências, segundo, né, aquela perspectiva da psicologia da aprendizagem. Metodologias ativas, então, devem ser pensadas enquanto metodologias ativadoras das valências neurais positivas por vias dopaminérgicas. Então, essa é uma ideia que eu tenho falado bastante, né? E é a maneira que eu vejo as metodologias ativas, não como um modismo, mas como, de fato, uma estratégia adequada ao nativo digital, né? Então, antes de metodologias, eu gosto da ideia de estratégias, porque não necessariamente você precisa aplicar as chamadas metodologias ativas para você ativar as valências neurais positivas por vias dopaminérgicas. Você precisa primeiro, né, engajar o estudante, e depois você precisa mantê-lo engajado. Como fazer isso? Então vamos ver um pouquinho, né? Então essa aqui é a ideia. Olha só, metodologia ativa não tem a ver com o verdinho.
tem a ver com o rosinha, tem a ver com o cérebro, não tem a ver com atividades práticas e dinâmicas. É claro que muitas vezes, e talvez no mais das vezes, atividades mais práticas, mais dinâmicas, vão ser mais ativadoras das valências positivas, mas não necessariamente, né? Então, olha só, eu gosto de fazer aqui, mas infelizmente com o jogo, com aqui do jeito que, né, ficou o slide, não vai dar para fazer aqui. Que pena, eu deveria ter colocado no outro slide. Mas eu vou explicar para vocês, que não é uma coisa muito pedagógica, mas vou explicar para vocês qual que era o jogo de imagem nos slides. Atrás desse slide aqui, que é o que a gente viu, tem uma fotografia de uma casa noturna nos anos 60, que só tem 2 pessoas na fila. E não tem ninguém, e não tem ninguém na porta, só tem o rapaz com a porta aberta, assim, para as pessoas entrarem. Então, qual que é a metáfora aqui? Em um momento em que a gente não vivia uma sociedade tecnologizada como a de hoje, a concorrência para a informação entrar com uma valência positiva era muito menor. O estudante ia para a escola e ficava lá prestando atenção na aula sem interrupção por 2 horas. A pessoa não tinha o pensamento tão acelerado, a quantidade de informações não era tão profusa, né? Então, o que acontece? Era mais fácil você cativar o estudante. Era mais fácil você mantê-lo interessado depois de você tê-lo interessado num primeiro momento, né? E aqui teria um jogo de imagem com também uma sala de aula exatamente disposta da mesma maneira lá na década de 60. Então, o que acontece? Olha só, a casa noturna da década de 60 não é a mesma de hoje, mas a escola parece que é, né? Então, olha só, as carteiras, tudo arrumadinha, aquela coisa, né? E tal. E será que essas são as estratégias para levar os estudantes a uma ativação das suas valências positivas nos processos de aprendizagem? Será que a gente consegue manter o estudante engajado se a gente operar com as mesmas estratégias que a gente operava 40, 50 ou há 20 anos atrás, com esse nativo digital? A ideia é que não, né? Então, tem 2 virtudes, vou tentar ser rápido nesse momento, né? Porque depois a Mariana já vai ter uma parte muito importante que é do fechamento. Tem 2 características que, ao meu ver, são essenciais nas metodologias ativas para ativarem as valências positivas. Primeiro, o protagonismo do estudante. Só que isso é uma coisa muito falada, mas muitas vezes a gente não pergunta para o estudante se ele quer ser protagonista ou se ele quer ser coadjuvante. A maioria das práticas de aprendizagem, o estudante acha chata. O estudante acha chatas, maçantes, né? Então ele não quer ser protagonista. Então a primeira coisa, a maneira pela qual você apresenta a prática de aprendizagem, a sequência, o que vai ser feito é muito importante para você engajá-lo. Então, nesse contexto, eu acho que 2 metodologias ativas são muito importantes para abrir a reflexão nesse sentido. A primeira delas é o storytelling, né? A gente, em geral, gosta mais de ouvir histórias do que ouvir explicações técnicas. Se você começa a sua prática de aprendizagem com storytelling, contando uma coisa, contextualizando uma coisa, é muito mais provável que num primeiro momento você consiga a atenção, você consiga a valência positiva, você consiga o estudante engajado. Num segundo momento, você tem que trabalhar interações significativas. Além do storytelling aqui, né, uma outra ideia são as chamadas problematizações, aprendizagem baseada em problemas. Você colocar uma problematização contextualizada. Você fala assim, olha, você acha isso ou aquilo de tal situação, uma situação que faz parte do universo simbólico do estudante, uma coisa que é familiar ao estudante. Você tem que trazer, né, o teu conteúdo para uma dimensão familiar ao estudante. Também é uma maneira de você articular esse protagonismo. E as interações significativas, as metodologias ativas, elas abrem várias perspectivas de se operar com interações significativas. O que são interações significativas? Você tem que tentar trabalhar o estudante para que ele continue interessado de uma forma em que haja interações diferenciadas entre estudante e docentes, estudante e professor e estudantes, estudantes e estudantes, e estudantes e conteúdos. Quando se fala da sala de aula invertida, o que se está pensando é um outro tipo de interação entre o estudante e o conteúdo, né? Então, quando a gente pensa lá em aprendizagem em pares, quando a gente pensa em team-based learning, quando a gente pensa, né, naquelas atividades que são em grupo, a gente está pensando em interações significativas entre os estudantes. Quando a gente pensa, por exemplo, numa aprendizagem baseada em projetos, em que o professor, além de ser aquele que traz informações novas, ele vai ser aquele que colabora com o projeto sendo realizado, a gente está operando com uma interação diferenciada entre o professor e os estudantes. Então,
nesse contexto, a gente pode, né, inserir várias dessas ideias. Né? Olha só, a gente pode ler, a gente pode ouvir, observar, ensinar os outros, né? Praticar. Então, a ideia é que as estratégias de aprendizagem mais adequadas ao nativo digital são aquelas estratégias plurais. Você não fala assim, olha, eu vou ensinar não é uma palavra que eu goste muito, eu vou trabalhar tal conteúdo usando tal estratégia. Tá bom, você partiu de uma perspectiva interessante, mas não é a ideia. Eu vou trabalhar tal conteúdo com tais estratégias, né? Tem que ser uma perspectiva plural. Bom, então essa seria a ideia aqui, né? Voltando um pouquinho, o nosso nativo digital é aquele que tem o seu sistema de ativação reticular meio que saturado, muitas informações, é difícil de você atrair e manter a atenção dessa pessoa. Para que você consiga chegar aos seus objetivos de aprendizagem que a gente discutiu no movimento anterior, para que você consiga uma formação mais holística, uma formação baseada em soft skills e hard skills, e para você conseguir uma formação de um espírito de fato crítico, você tem que operar com várias estratégias, né, que mantenham o aluno engajado e interessado. Mas, Diogo, isso não é fazer com que a educação vire um entretenimento, certo? Exatamente. Eu acho que essa é a ideia. Nós não podemos transformar a educação em entretenimento. São processos cognitivos, são escolhas. É um currículo em construção. Né? Somos nós, professores, como eu disse, fazendo as nossas escolhas desse mundo da internet, uma curadoria, usando a internet como um instrumento de interação social, promovendo situações cognitivas de aprendizagem. Então, eu acho que a chave é essa mesmo, João. Não é transformar conhecimento em entretenimento. O entretenimento, diga-se de passagem, é o que está nos saturando, né? Sim, exatamente. E, na verdade, né, a última coisa que eu vou falar antes da Mariângela é a seguinte. Muito se fala que o estudante tem que ser o protagonista e tudo mais, mas é muito importante que a gente vai pensar no quê? Olha, o estudante tem que traçar o caminho da sua aprendizagem, do seu desenvolvimento cognitivo com as suas próprias pernas, mas a gente que vai construir essa estrada pela qual ele vai passar, né? A gente que sabe o objetivo que a gente tem com aqueles processos de aprendizagem. Então, a gente vai transformar o aprendizado em algo significativo, em algo interessante, algo até gostoso para o estudante, mas com objetivos de aprendizagem bem claros, voltados a uma formação mais integral e ao desenvolvimento de um espírito crítico para a gente tentar escapar dessa barbárie digital, se é que nós vamos ver isso na nossa existência. Mariângela, qual é a relação para você? Como que você pensa? Você que tem tanta experiência, né, como coordenadora da educação estadual em São João e tudo mais, a relação das tecnologias nos anos iniciais, no ensino fundamental 1. Então, a gente aqui vai terminar com essa perspectiva, com essa fala mais prática da Mariângela. A gente vai chegar, né, até por volta das 18 horas. Agora, estamos com você, Mariângela, que, como você sabe, eu e o Diogo não temos muita experiência com o Fundi 1. Para falar de anos iniciais, para falar de educação básica, nós temos que falar da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa Bíblia, é o documento que serve de base para a construção dos currículos, né? A base não é um currículo, a base, como o próprio nome diz, é uma base, né? São algumas orientações básicas para o Brasil todo, para todas as áreas de conhecimento e para todos os níveis de ensino. Então, nós temos a base curricular, BNCC, dos anos da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? E como que se apresenta a tecnologia na BNCC? Bom, antes de entrar na tecnologia, deixa eu complementar, porque quando eu tento resumir, aí eu não consigo resumir, eu fico mais extensa, e eu não quero cansar o pessoal falando muito tempo. Bom, a base é um documento orientador. A partir dessa base, cada sistema de ensino está construindo ainda, né, o seu currículo, e é no currículo que vão estar as habilidades, competências e os conteúdos. Hoje nós entendemos, e a base sacramentaliza isso, que a educação se baseia na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades, e um conjunto de habilidades
vai proporcionar o desenvolvimento de uma determinada competência. Então, nós trabalhamos para desenvolver habilidades e competências, né? Como exemplo, a competência leitora e escritora. A gente precisa trabalhar N habilidades para que o aluno se torne um leitor e escritor competente. Bom, como que está colocada a tecnologia dentro da BNCC? A BNCC tem 10 competências, né, básicas, e a tecnologia permeia todas as competências, mas existe uma competência específica para tratar da tecnologia. Então, nós temos a primeira competência, que é o conhecimento. O conhecimento é construído de N formas, inclusive através da tecnologia, né? Quando a gente fala da competência e conhecimento, nós estamos falando em valorizar, utilizar os conhecimentos historicamente construídos no mundo físico, social, cultural e digital. Isso está no texto legal da BNCC. Depois nós temos o pensamento científico, crítico e criativo. Como o Diogo e o João Fábio tão bem falaram, nós temos que desenvolver essa competência do pensamento crítico, o pensamento científico e criativo. E a tecnologia nos permite, é um meio e não um fim, como também eles falaram, né? Nós não podemos transformar a nossa aula numa parafernália tecnológica, né? Com fogos de artifício, com luzes, porque isso é entretenimento, isso não é educação. Educação é outra coisa. E nós passamos também para a competência 3, repertório cultural. A tecnologia nos permite também a construção desse repertório cultural nos nossos estudantes. A comunicação também, que a tecnologia vai permear a comunicação nos dias atuais. E a competência número 5, que é propriamente dita a cultura digital. É compreender, utilizar as tecnologias digitais. Começou assim o texto da BNCC, mas aí os estudiosos, os acadêmicos que estavam redigindo esse texto da BNCC perceberam que utilizar e compreender as tecnologias digitais era muito pouco. Para essa geração, para esses nativos digitais, essa geração do século XXI, é necessário que eles também tenham condições de criar tecnologias digitais. Como o Diogo falou no começo, né, os nossos estudantes, eles são usuários das redes, eles são consumidores digitais. Eles precisam também aprender a criar, a exercer a criatividade dentro desse mundo digital. E aí nós temos outras, né, o trabalho e projeto de vida, que também passa pela cultura digital e pela tecnologia, a argumentação, como foi falado também sobre esses ataques nas comunidades virtuais, nas redes sociais, né? Os nossos estudantes precisam saber argumentar e as redes podem ser ferramentas para esse exercício, para o exercício do respeito, da ética, da criticidade, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, tudo isso é o que a BNCC traz, essas 10 competências. Então, a tecnologia é importante. No estado de São Paulo, como eu sou supervisora da rede do estado de São Paulo, né, nós temos algumas novidades que eu não sei se em todos os estados existe. Além das disciplinas, né, essas disciplinas curriculares, português, matemática, história e geografia, nós temos 3 disciplinas, são disciplinas mesmo, não são áreas do conhecimento e não ocorrem na transversalidade, porque geralmente alguns assuntos são trabalhados na escola de modo transversal, né? Nós temos que trabalhar com os direitos da criança, nós temos que trabalhar com direitos humanos, temos que trabalhar com a sexualidade, mas na transversalidade, permeando todas as disciplinas, né? E no sistema de ensino do Estado de São Paulo, da rede estadual, né, nós temos 3 disciplinas de um pacote que o governo denominou Inova Educação, porque são consideradas disciplinas inovadoras. Então, nós temos lá no ensino fundamental 2, que são os anos finais, né, e no ensino médio, projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação, né? E nos anos iniciais, né, ali do 2º ao 5º ano, também existem essas disciplinas. A língua inglesa, o projeto de convivência e a tecnologia e inovação. Então, no estado de São Paulo, tecnologia e inovação
já estão no currículo, né? Agora, o que vai fazer com que funcione? Tecnologia e inovação precisa estar atrelada ao projeto de convivência e ao projeto de vida, para que a gente fuja dessa barbárie digital, para que a gente consiga humanizar um pouquinho mais as relações dos indivíduos dentro da rede, para que as pessoas consigam conviver dentro e fora da rede. Senão, nós não vamos conseguir aquele pilarzinho, né? Do saber fazer, o saber aprender e o saber conviver. De nada adiantam os outros se a gente não souber, não formar cidadãos críticos que consigam conviver entre si, né? Eu acho que era isso, eu tentei abreviar ao máximo, né? Então, resumindo, a BNCC, que é a nossa base, dada a importância da tecnologia, ela se transformou em uma das competências e a BNCC quer que nós trabalhemos para que o nosso estudante consiga compreender as tecnologias, consiga ser usuário crítico, consciente delas, mas que também consiga criar tecnologias. Tudo isso para que a gente consiga um dia, quiçá, vejamos ainda, conviver em sociedade de forma pacífica, com ética e respeito a todos. Acho que foi rápido, mas acho que eu consegui compilar tudo que a professora Renata deixou, ela não pôde estar presente, né? Mas eu ouvi o áudio dela e aproveitei o roteiro que ela tinha feito, e era mais ou menos, é lógico que ela falaria talvez com mais propriedade, porque foi ela que preparou, mas espero que tenha atendido às expectativas de vocês. Obrigada. Palavras finais, Diogo, para a gente encerrar aqui? Bem, eu espero que nós aqui, nessa nossa tarde, nós tenhamos deixado alguma contribuição. Eu acho que nós também estamos buscando, né? Estamos aprendendo, estamos errando, estamos acertando, mas estamos no meio desse turbilhão. Eu acho que como educadores e os estudantes estamos vivendo esse processo de transformação, que é muito acelerado, né? De um ano para o outro, de anos em anos, as coisas vão mudando velozmente, e nós estamos tentando, parece que pegar isso, e ela vai escapando das nossas mãos, mas é um desafio, é o nosso compromisso como educadores, um compromisso social, um compromisso de cidadania. Eu acho que educação envolve tudo isso, né? Então, se a gente conseguir deixar aqui uma mensagem, alguma contribuição, alguma prática, alguma ideia, alguma coisa, valeu a pena, eu acho que a gente já conseguiu bastante coisa. Acho que é isso, João. Bom, então, muito obrigado, Mariângela. Realmente a Renata, infelizmente, não pôde estar presente, que é a coordenadora do curso de pedagogia. Ela teve uma reunião meio às pressas hoje à tarde, uma situação, infelizmente, que impossibilitou que ela estivesse aqui. Mas foi muito bacana estar aqui com a Mariângela, estar aqui com o Diogo. Eu acho que a gente falou várias coisas, muitas pessoas podem discordar de muita coisa que a gente falou, mas a expectativa é sempre que a gente tenha deixado alguma ideia que possa ser positiva, né? Alguma contribuição qualquer que de repente possa ajudar as pessoas a pensar em um aspecto ou outro, que isso seja importante para a atuação docente, para a formação educacional de cada um, que a gente também está nessa vibe, a gente está, né, sempre tentando se aprimorar, sempre tentando se munir de mais informações e de mais ideias, porque, claro, né, como todo mundo aqui eu imagino que saiba, a nossa profissão de educadores é sempre né, é uma coisa constante, um aprendizado constante, uma evolução permanente. Bacana. Obrigado mais uma vez, Helena. Obrigado, Keila, pela excelente recepção, por estar presente no congresso com vocês novamente. Foi um prazer para a gente. Olha só, a Keila voltou para a gente se despedir pessoalmente dela, à distância. Pessoalmente à distância, será que é possível? Mas legal. Um prazer, Keila, valeu mesmo. Um abraço para todo mundo. Gente que estiver assistindo aí, né, as metodologias ativas, eu tinha montado uma pós-graduação aqui de metodologias ativas na Unifeob. Agora, depois da pandemia, ela não está sendo mais ofertada de maneira presencial. Se por acaso vocês receberem um dia um e-mail João Fábio Diniz oferecendo um cursinho de metodologias ativas, deem uma olhadinha com carinho, né? Não é spam, certo? Se vocês gostaram de alguma das ideias ali que a gente falou sobre metodologias ativas, deem uma olhadinha com carinho. Um abraço, gente. Obrigado, Keila. Valeu, Diogo. Valeu, Mariângela.
Nós que agradecemos, professores. Eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora em 2022, a Unifeob, que ofereceu aí essa atividade, aos nossos convidados, os professores Diogo, a Mariângela e o professor João Fábio. E a nossa próxima atividade, pessoal, estava agendada para as 19 horas, mas nós tivemos um imprevisto. A atividade irá acontecer às 18h30. Conferência Master Humanização começa na educação, com o padre Júlio Lancelotti. Então, o novo horário desta atividade será às 18h30. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Até lá!